Profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículos 2 até o 5. Profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículos 2 até o 5. Para quem está com dificuldade, o Miqueias é pertinho do Jonas. Perto do Naum. Do ladinho do Ageu. Glória a Deus. Essa tela é uma bênção, né? Ajuda bastante os irmãos. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu os entregarás até que a parturiente dê a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. Ele permanecerá e cuidará do povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 comandantes. Amém, meus irmãos? Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Eu disse para o Hernani que vou pregar ligeiro, para nós ir embora mais rápido, porque está frio, frio, frio. Glória a Deus. O profeta Miqueias, que nós estamos mencionando, lendo, meditando esta noite, ele é um profeta contemporâneo do profeta Isaías. Eles viveram na mesma época. E as profecias que nós lemos de Miqueias, do capítulo 5, se deram aproximadamente 700 anos antes do seu cumprimento. 700 anos antes, Deus já estava falando de algo grandioso, do seu plano, do seu projeto para abençoar, para resgatar e para salvar todos os pecadores. E o Senhor, na sua sabedoria, na sua presciência, Ele usa a boca do profeta Miqueias. E o Senhor diz que a cidade de Belém, sendo ela uma pequena cidade, sem tanta expressão, sem tanta aparência, Deus tinha um projeto grandioso com esta pequena cidade. E o plano de Deus com Belém
ele é um plano que vem desde os tempos de Ruth, a Moabita. E aproveitando o ensejo da Ruth, convidar os irmãos que amanhã começa o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E Ruth será uma das pessoas ou um dos livros tratados nesta revista que inicia amanhã. E Deus então já tinha um projeto com esta cidade de Belém. E esta Ruth Moabita, ela volta com a sua sogra Noemi. E quando ela chega para morar em Belém, ela era estrangeira, ela era gentia, ela não era do povo de Deus, era moabita. Mas quando Ruth chega em Belém, ela se casa com Boaz, que era belemita. Então ela se une ao povo de Deus. E neste casamento de Boaz com Ruth, já estava ali exemplificado, já estava ali demonstrando o casamento de Jesus com a sua igreja, formada por um povo de todas as raças, de todos os povos. Deus sempre teve um plano com Belém. A Ruth chegando em Belém, Deus estava dizendo: desta estrangeira que vai estar a partir de agora em Belém, eu vou fazer dela uma descendência, eu vou fazer dela uma sequência, e desta gentia há de nascer alguém nesta mesma cidade para ser o Salvador da humanidade. Glória a Deus. Belém sempre no olhar de Deus. Depois de muitos anos de Ruth, o novo episódio se dá na pequena Belém. Aquela cidadezinha sem expressão, nasce na região de Belém o homem que a princípio era um simples pastor, filho de uma família desconhecida, um rapaz que não tinha tanta expressão, mas que estava no projeto de Deus para ser o maior imperador, o maior rei da história do povo israelita. Nascia em Belém o menino Davi. Deus sempre com o olhar voltado para a pequena Belém. E agora o profeta Miqueias. Que interessante, alguns escritores dizem que o Miqueias também, o profeta em apreço, nascera também na pequena Belém. E agora o Miqueias, ele é usado por Deus para trazer uma profecia grandiosa. E a profecia era esta: ó Belém, lugar pequeno, lugar sem expressão, de ti nascerá o Senhor, de ti nascerá o que reinará sobre todo o meu povo. Glória a Deus. E não é preciso contar a história aos irmãos. Todos sabem que 700 anos depois, surge uma lei, uma ordem dada para que todos vão ao seu lugar de origem, para ali se recensear. E José, como era belemita, juntamente com Maria, vão para a pequena Belém para fazer o recenseamento. Imagine vocês, aquela mulher que já estava no 9º mês de gravidez,
aproximadamente 8 a 10 quilômetros de Jerusalém até Belém, mas eles não eram de Jerusalém, eles eram de Nazaré. Aí de Nazaré até Belém, eu não posso precisar a distância exata. Aquela mulher de 9 meses, em cima de um jumento ou um camelo, sei lá o que ela cavalgava, e certo que ela foi naquele estado, naquela situação, caminhando tantos quilômetros no lombo daquele animal para chegar na pequena Belém, porque eles precisavam fazer o recenseamento. E eles chegam em Belém, procuram lugar na hospedagem. Em nenhum lugar havia uma casa disponível, em nenhuma casa havia um quarto disponível, em nenhum lugar da cidade havia um canto para Maria se acomodar. Ela então vai para a estrebaria, para a manjedoura, e ali naquele lugar, junto com animais, naquele lugar, em um lugar totalmente fora da realidade, a humildade do rei se manifesta e ele nasce, e a estrela marca o seu nascimento, e os anjos cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E quando eu falo este versículo, eu sempre gosto de martelar em cima. Existe uma quantidade de assembleianos citando o versículo que aprenderam com a LBV, a Legião da Boa Vontade, o movimento espírita. E os crentes citam o versículo como aprenderam com eles, mas não é assim que a Bíblia diz. Lá dizem assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Homem não tem boa vontade coisa nenhuma. Quem teve boa vontade foi Deus para conosco, enviar o seu filho para morrer e nascer em nosso lugar. E o profeta Miqueias diz que ele nasceria de uma parturiente, como está escrito nesta versão da minha Bíblia. O profeta Isaías já usa um outro linguajar: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando se trata desta virgem que haveria de dar à luz, quando se trata desta parturiente que esta versão da Bíblia nos diz, está dizendo que lá na pequena Belém, um menino haveria de nascer, e ele não iria aparecer assim de repente apareceu. Não é assim que iria acontecer. O profeta diz que a mulher que a virgem ia engravidar, e ela iria dar à luz, assim como acontece com todo ser humano. Isso tem um alto teor teológico. Está dizendo que quando ele nasceu, em primeiro lugar, ele se humanizou. Ou ele encarnou. Não como diz os espíritas, ele não reencarnou, ele encarnou, ele se humanizou. Para provar para toda a raça humana que Jesus, ele é 100% homem. E como 100% homem, ele sentia dores, sentia fome, sentia frio, sentia desprezo, sentia solidão, sentia todas as coisas que o ser humano sente. Ele vivia todas as coisas que o ser humano vive, com uma exceção: ele nunca pecou. Quando se trata de nascer de uma parturiente, fala que ele se humanizou,
Segundo, fala que ele se humilhou a ponto de tomar a forma de homem. Ele se humilhou. Em terceiro lugar, ele se esvaziou. Ou seja, aquele que estava na sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, aquele que criou todas as coisas com a sua palavra, aquele que trouxe à existência todas as coisas com a sua palavra, agora ele deixa o resplendor da sua glória, como nós cantamos, e veio a este mundo aqui como servo, como homem, para resgatar homens, mulheres, para Deus Pai. Glória a Deus. E em quarto lugar, quando ele nasceu no parto, ele se humanizou, ele se humilhou, ele se esvaziou, e em quarto lugar, ele se fez maldito por nós. Porque todo aquele que morre na cruz se faz maldito. E o profeta continua dizendo: ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer de uma parturiente. Só que não se confundam, diz Deus na boca do profeta. Ele não está começando, pelo contrário, ele já é desde os tempos antigos, vírgula, ele é desde a eternidade. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso e é claro em expressar as suas profecias. Ele não vai estar surgindo em Belém, ele vai estar se humanizando em Belém, mas ele é desde a eternidade. Quando não existia ser humano, ele já existia. Quando não existia céu, ele já existia. Quando não havia terra, ele já existia. Quando não havia nada, ele já era. Porque ele era, ele é, e ele é aquele que há de vir. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O profeta está dizendo, ele vai nascer em Belém, ele vai ter um parto como qualquer outra criança, só que ele não está iniciando ali naquele parto em Belém, ele é desde a eternidade. E quando ele chegar, ele será, diz o profeta, a nossa paz. O Isaías, que era seu contemporâneo, usado por Deus na mesma profecia, Isaías diz, ele é o príncipe da paz. Que paz é esta? Esta paz fala de reconciliação. Ele veio para nos reconciliar com Deus. A nossa paz com Deus estava rompida pelo pecado. A nossa paz com Deus se rompeu lá no Éden. Os sacrifícios da antiga aliança não conseguiram nos reconciliar com Deus. Os sacrifícios da antiga aliança não foram suficientes para nos unir a Deus. Mas ele vai nascer em Belém, vai se humanizar, e a primeira coisa a fazer, ele vai nos trazer paz, ele vai nos reconciliar com Deus.
Aleluia. E eu sempre digo que quando ele abriu o braço lá na cruz do Calvário, com uma mão ele pegava a mão de Deus, com a outra mão estendida ele pegava a mão da humanidade e ele fez-nos a reconciliação. E agora somos amigos, agora somos filhos, agora somos herdeiros, agora somos filhos de Deus. E Deus gosta de mim, e Deus gosta de você, e Deus gosta de nós, e Deus é nosso amigo, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso companheiro, porque o seu Filho nos reconciliou. E a reconciliação de Deus conosco é tão maravilhosa. Quando eu encrenco com o irmão Fábio, aí o pastor chama nós dois lá na secretaria, dá um sabão nos dois, não é assim? E aí depois a gente se reconcilia, pede perdão, se acerta. Mas aquilo não se chama amnésia, se chama perdão. A gente se perdoou, mas não esquece nunca mais. A vida inteira, quando eu olho para o Fábio, eu lembro que um dia aconteceu isso, que fomos para a sala e que nos perdoamos. Nós estamos perdoados, mas aquilo não apaga. Perdão não é amnésia, ninguém esquece. Só que Deus é o contrário. O dia que nós nos reconciliamos, Ele pegou todo aquele mal que fizemos e Ele lançou para trás de si, no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais. Você pode adorar a Deus por isso? Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Isto se deu lá na pequena Belém, naquela cidade sem expressão, o dia que Ele se humanizou, naquela parturiente, Ele nos trouxe a paz. E não somente a paz com Deus, mas Ele trouxe também a paz conosco mesmo. Aleluia! Irmãos, hoje nós temos paz. Nós temos paz. Nada abala a nossa paz. Nada abala a nossa paz. O mundo pode virar do avesso, o mundo pode virar e desvirar. Nós nos mantemos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, sabendo que a hora que não der mais para a igreja continuar aqui, Ele se manifestará nos ares e subiremos e encontrar com Ele, para estar com Ele para todo sempre. Aleluia! É uma paz que só sabe explicar aqueles que têm o encontro com Jesus, o nosso Salvador. Há poucos dias, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu e o irmão César fomos levar a ceia para o irmãozinho que mora lá do outro lado do São Miguel. Como é que chama? Não, o outro lado de cá. Santa Terezinha. E esse menino, ele não é muito, ele não tem um 100% da mente normal. E ele sempre indo nos cultos, depois chegou um ponto que ele não conseguia andar mais. E todo mês eu e o irmão César íamos levar a ceia para ele. Deitado numa cama, quase não fala, com aquelas bolsas de pendurada, uma situação triste. Uma situação triste. E na última ceia que nós levamos na segunda-feira ou na terça, não me lembro bem. Chegamos lá, servimos a ceia e fomos embora. Ele não estava nada bem, nada bem, nada bem. No outro dia, diz que ele piorou. Aí ele chamou o pai e disse: pai, o que foi, meu filho? Eles estão vindo. Eles estão vindo.
E o pai não entendeu muito quem é eles que estão vindo. E ele arruinou, chamou o SAMU foi correndo. Quando o SAMU chegou, ele já estava com eles lá no alto, porque os anjos do Senhor haviam buscado para estar com o Senhor. Esta é a paz que nós temos, esta é a paz interior que Ele nos concedeu o dia que Ele nasceu lá em Belém, em nosso lugar. Ele reconciliou-nos com Deus e Ele nos deu a paz. Glória a Deus. Eu sempre conto para os irmãos o nosso pai Gunnar Wingren. No dia da sua morte, ele estava o dia pior da vida, um câncer correndo, uma dor incessante que não tinha o que conseguia fazer para melhorar. Levaram ele para uma casa de apoio da própria igreja, um lugar de descanso dos pastores, para que ele pudesse ficar mais acomodado. E aquele dia ele amanheceu muito mal, e daqui a pouco ele disse: Frida, que coral lindo que está cantando, mas não tem coral nenhum, Gunnar. Tem sim, está cantando a música tal e tal. Você não está vendo, eu estou ouvindo. Irmãos, e daqui a pouco ele começou a orar, falou alguma coisa para ela dizer aos brasileiros, e ele rendeu o espírito debaixo de uma glória que invadiu aquela casa, e ninguém chorava, todo mundo saltava na presença de Deus, porque nós temos uma paz, que aqui não é o nosso fim. Nós partiremos para a nossa pátria, a nossa verdadeira terra, o nosso verdadeiro lar, porque nós temos reconciliação com Deus, porque Ele garantiu-nos. Aleluia. Miqueias profetizando diz que lá em Belém nasceria um que seria o Senhor, o Rei de todos os povos. Ele nasceu de uma parturiente. Isto prova que ele se humanizou, que ele se humilhou, que ele se esvaziou, que ele se fez maldito por nós. O profeta diz: ele nasceu lá, humanizou-se lá, mas ele não começa ali, ele é desde a eternidade. E quando ele chegar, Ele será a nossa paz. E diz o profeta: e ele vai fazer coisas grandiosas, mas ele não vai fazer no seu próprio nome e nem no seu próprio poder. Ele vai fazer no poder do Senhor, e ele vai fazer na força do Senhor. E diz os historiadores que lá na sinagoga era padrão, quase em todas elas, haviam 3 cadeiras que se assentavam os oficiais. Uma cadeira era para o líder da sinagoga. A outra cadeira era para o convidado, para ler, para ministrar. E a cadeira do meio ninguém se assentava, era proibido, era um crime se assentar naquela cadeira, porque aquela cadeira era exclusiva, reservada para o dia que chegasse o Messias. Somente ele poderia sentar-se nela. E Lucas nos diz que ele foi à sinagoga, e quando chegou na sinagoga, lhe deram a oportunidade para ler. Ele pega o pergaminho e ele abre o profeta Isaías.
O Espírito do Senhor é sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, para trazer os cativos, para curar os enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, aquela profecia que os irmãos conhecem do profeta Isaías. E quando ele acabou de ler, diz os historiadores que ele entregou o livro e se voltou e assentou-se na cadeira do meio e diz que todo olhar, leia Lucas, da sinagoga, todo olhar voltou-se para ele, como querendo dizer: quem você acha que é? Mas ele era o rei, o Senhor, o Messias, o enviado, o poderoso, que veio para mudar a história de toda a humanidade. Devlaço indévias. Dicla e deflaçúvias. Ele é aquele que veio na força e no poder do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Miqueias diz que ele veio operando no poder e no nome do Senhor. E Miqueias diz: e ele será grande em toda a face da terra. Ele é o maior, ele é o maior, ele é o maior, ele é o maior do que todos. Quem nunca ouviu aquela fala de alguém que disse para o ferro que era muito forte? O ferro diz: não, eu não sou forte. E outro diz: não, mas a água é mais forte. Quem não lembra dessa história? Todo mundo já ouviu esse relato. E quando chega no homem, o homem diz: você é o mais forte. O homem diz: não, eu não sou o mais forte do que eu é a morte, que vem e me leva, e eu não tenho o que fazer, ninguém consegue vencer a morte. E perguntaram para a morte: ó morte, então você é a mais forte? Ela disse: não, Jesus é mais forte, porque ele venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. Ele será grande. Ele é grande para salvar, ele é grande para perdoar, ele é grande para nos fazer povo de Deus e ovelhas do seu pasto. E hoje nós estamos diante desta mesa que representa o corpo e o sangue daquele que nasceu na pequena Belém, que nos deu a paz e que morreu por nós para nos trazer paz com Deus e conosco mesmo. Se levantem, por favor. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar e para curar. E eu creio e sinto que nesta noite o Senhor está aqui e Ele quer curar. Nesta noite Ele é o maior e Ele quer curar. Eu não posso curar ninguém. Eu não tenho força e poder para curar ninguém. Mas o Senhor coloca no meu coração que Ele veio aqui como grande para repreender a doença que está no teu corpo. E você vai sair daqui curado para a glória do nome daquele que é grande, que é grande, que é grande, que é grande.